O Livro dos Médiuns, capítulo 16, dos médiuns especiais. Ponto 190. Médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, muito comuns. Abre parêntese, item 165, fecha parênteses. Muito há que imagina ouvir o que apenas lhes está na imaginação. Médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos, muito comuns. Abre parêntese, item 166, fecha parêntese. Médiuns videntes, os que, em estado de vigília, veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância especial, é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Abre parêntese, item 167, fecha parêntese. É uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso, é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Médiuns inspirados, aqueles a quem quase sempre, malgrado seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativa aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Abre parêntese, item 182, fecha parêntese. Médiuns de pressentimentos, pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Abre parêntese, item 184, fecha parêntese. Médiuns proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem, permitindo-o Deus com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens, para instrução destes. Se há profetas verdadeiros, mais ainda aos falsos, que consideram revelações os desvaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros, que, por ambição, se apresentam como tais. Abra parênteses, veja-se em O Livro dos Espíritos, a questão 624, sobre as características do verdadeiro profeta, fecha parênteses. Médiuns sonâmbulos, os que, em estado de sonambulismo, são assistidos por espíritos, abre parênteses, item 172, fecha parênteses. Médiuns estáticos, os que, em estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos que merecem inteira confiança. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se podem dar esse nome a certos médiuns de espíritos zombeteiros. Levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante. Os espíritos levianos se comprazem em imitar. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos médios desenhistas, que os espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões. Quando não fosse na qualidade, fez com que o médico desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares. Muitos outros se divertiam fazendo que os médicos pintassem supostos retratos, que eram verdadeiras caricaturas. Abre parêntese, Revista Espírita, agosto de 1858, fecha parêntese. Médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas, sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semi-mecânicos, intuitivos e inspirados, como os que há para as comunicações literárias. Abre parêntese, veja-se médiuns de efeitos musicais, fecha parênteses.